Senhoras e senhores, é uma lástima que a gente não tenha uma discussão mais profunda sobre o que está nesse orçamento. Porque em 2018, que o Brasil vai sentir a vera o que é essa PEC do teto de gastos. Alguns pontos. Primeiro, esse orçamento traz renúncia fiscal de 283 bilhões, dos quais 150 bilhões seriam destinados à sustentabilidade da Seguridade Social, o que inclui a Previdência. 2. De juros, 316 bilhões. Com a desvinculação das receitas, quadru, as modificações fazem uma desvinculação de 123,9 bilhões, dos quais 117 bilhões, 94,4% de contribuições sociais. Para vocês terem uma ideia, senhoras e senhores, hoje a gente discutia, deputado Edmilson, a votação da auditoria da dívida pública brasileira. Só com os juros da dívida, esse orçamento traz, deputada Luiza Erundina, 3 vezes mais do que vai se investir em educação. Deputado Ivan Valente, só com renúncia fiscal, mais do que todo gasto, investimento com saúde, educação e ciência e tecnologia. É isso que está nesse orçamento que vai ser votado. Vamos para os cortes. Saneamento básico, corte de 99% em relação ao orçamento de 2017. Com ciência e tecnologia, corte de 27,28% em relação a 2017. Olha o tamanho da maldade. Assistência Social, Fundo Nacional de Assistência Social, corte na ordem de 97,1%, o que na prática inviabiliza as ações de assistência social. Reforma agrária, corte de 86,66% em obtenção de imóveis rurais para a reforma agrária. Educação no campo, corte de 86,12%. Assentamentos rurais, infraestrutura, corte de 68,93%. Assistência técnica e extensão rural para a reforma agrária, corte de 85,20%. Povos indígenas e quilombolas, programa para reconhecimento e indenização de territórios quilombolas, corte de 62,47% no INCRA. Apoio ao desenvolvimento sustentável nas comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais. Senhoras e senhores, corte de 100% na política. Demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos indígenas isolados, corte de 48,7% em relação a 2017. Preservação cultural dos povos indígenas, corte de 44,1% em relação a 2017. Senhoras e senhores, no projeto de lei orçamentária de 2018, corte de 82,8% nos investimentos. Universidades, corte que faz com que em 2015 o orçamento das universidades fosse 15 bi. Esse ano foi para 8 bi. E no próximo ano vai ser de 5 bilhões. É esse o orçamento do governo federal que está sendo votado aqui no dia de hoje. Não há motivo para nenhuma comemoração. A posição da bancada do PSOL é votar não a essa matéria.
Ao mesmo tempo, deputado Décio Lima, eu quero registrar nessa tribuna de que a população brasileira olha para essa votação sobre orçamento com grande preocupação, porque o parlamento brasileiro, senhor presidente, abriu mão de suas prerrogativas com a emenda constitucional número 95. Agora, por 20 anos, nós teremos, sim, um orçamento congelado, deputado Adelmo Leão, deputado Paulão, um orçamento congelado em diferentes áreas. O significado disso, por exemplo, é em 20 anos, 56 bilhões a menos para a educação, 11 bilhões a menos para o saneamento, 126 bilhões a menos para o transporte. E não bastasse essa circunstância que amassa e destrói políticas públicas no Brasil, que desestrutura as famílias, que abandona a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, que acaba com tudo que é público. Meu caro deputado Décio Lima, não bastasse tudo isto, sobre os ombros, sobre a cabeça de cada brasileiro e brasileira, trabalhador e trabalhadora das atuais gerações e do futuro, para a próxima semana ainda a espada da reforma da Previdência. É desumano que o presidente Rodrigo Maia tenha mantido para a próxima semana, com os líderes do governo Temer, a possibilidade de votação da reforma da Previdência. Por acaso o presidente Rodrigo Maia e os líderes que representam neste parlamento o governo Temer não sentem a repulsa e a indignação do povo brasileiro contra essa reforma da Previdência? Por acaso não se preocupam com as famílias que têm tudo a perder? Por acaso não olham para aquelas campesinas, mulheres trabalhadoras camponesas de diferentes organizações, e entre elas um religioso, que há 9 dias encontram-se em greve de fome aqui nos corredores da Câmara dos Deputados? Faço, deputado Décio, a minha homenagem a essas pessoas que agora lutam contra a reforma da Previdência, lutam em defesa da Previdência Pública, oferecendo a própria vida. Semanas atrás, quando entraram na reforma da Previdência, quando entraram na greve de fome contra a reforma da Previdência, eles justificaram isso. É preciso hoje passar fome, disseram, para que o povo não passe, para que exista uma velhice amparada, para que existam pessoas com deficiência amparadas, para que não se tire mais ainda das mulheres brasileiras, mais ainda da infância brasileira. Infelizmente, você recebe, uma caixa de Pandora, porque quando se abre, os pecados do Brasil, eles pululam, e foi o que aconteceu. Infelizmente, é um orçamento engessado, contingenciado, um orçamento de cortes sociais, com um perfil muito bem definido, que é o perfil ideológico desse governo, que infelicita a nação.